Hello guys, meu nome é Vanina Junqueira, sejam bem-vindos ao meu canal. Se ao final desse vídeo você tiver gostado da dica de hoje, olha que a dica de hoje ela é especial, é uma das coisas que os alunos mais me perguntam em sala de aula, que é sobre essa questão da diferença entre o Present Perfect e o Simple Past. Qual que é essa diferença? A diferença é o momento, tempo específico. Esse tempo específico é importante? É importante você mencionar, ele é relevante para sua frase? Não é que eu saiba ou não saiba, eu não sei o tempo específico. Não, eu sei o tempo específico. Não é questão de saber, é questão dele ser importante, dele ser relevante para sua frase. Ele é relevante porque se ele for, você vai utilizar o Simple Past. Se ele não for, Present Perfect. Acabou. É isso. Essa é a diferença. Bom, mas eu vou dar uns exemplos, vou falar mais um pouquinho aqui sobre isso com vocês. Bom, primeira frase, I saw that movie. Eu vi aquele filme. A segunda frase, I have seen that movie. Eu vi aquele filme. Ué, Vanina, parece que a tradução é a mesma? Sim, ele quer dizer a mesma coisa. Só que o que acontece? Vamos imaginar aqui, quando eu fale, eu vi aquele filme no Simple Past, I saw that movie, o que eu quero dizer? Que eu vi aquele filme, e às vezes eu tô num contexto que a pessoa fala assim, nossa, aquele dia no shopping a gente tava conversando, eu não sei se você viu aquele filme, eu vi aquele filme aquele dia, né? Eu tô falando daquele dia em específico. Então, é importante usar o Simple Past aqui. Agora, você só quer falar assim, nossa, aquele filme foi bom, né? Você viu? Vi, eu vi aquele filme, muito legal mesmo. O que importa no caso é assim, a ação, o fato de eu ter visto ou não ter visto aquele filme. Agora, naquele outro momento, eu quis dizer que eu vi aquele filme, mas naquele dia em que eu vi aquela pessoa lá no shopping, por exemplo. Então, tem diferença. Não é o saber ou não saber, né, o tempo específico, mas sim a relevância dele para minha frase. Se é relevante eu, mencionar, se ele é relevante para o contexto, Simple Past. Se ele não é relevante, Present Perfect. Bom, quando eu falo I saw that movie e I have seen that movie, eu estou usando aqui a primeira no Simple Past, a segunda no Present Perfect. Ambas as frases se referem a uma ação que foi concluída no passado. Então, as duas ações aconteceram no passado. Então, a diferença importante, quando eu falo I saw that movie, eu vi aquele filme usando o Simple Past, sugere que eu vi aquele filme em um momento específico do passado. E quando eu falo I have seen that movie, né, usando o Present Perfect, sugere que eu vi aquele filme em um momento desconhecido no passado, que às vezes não é nem desconhecido, ele pode até ser conhecido, mas não é importante, né? Então, essa é a diferença básica. Bom, quando eu falo, por exemplo, I went out with my friends last night. Eu saí com os meus amigos ontem à noite. O fato de ter colocado last night já me diz tudo. Eu informei o tempo específico, pronto. Simple past, não tem discussão. Então, informou o tempo específico? Simple past. Então, se eu não quisesse ter informado o tempo específico, não tem problema, eu não sou obrigada a informar o tempo específico no Simple Past. Eu posso ou não informar o tempo específico, né? Ele não é obrigatório, mas ele ajuda a esclarecer que aquele evento aconteceu em um tempo específico no passado, né? Agora, vamos falar sobre o presente perfeito um pouquinho. Você forma um presente perfeito, como eu já falei num vídeo que eu já postei, então segue aqui, ó, nos cards para você dar uma olhadinha nesse vídeo. Não deixe de assistir, é muito importante, né? Eu explico bem detalhadamente sobre o presente perfeito, né? Mas, fazendo uma palhinha aqui, o presente perfeito, ele é composto de um auxiliar, né? Que nesse caso vão ser dois, que é o have ou has. Se for, meu pronome for he, ou she, ou o it, eu vou utilizar o has. Se for o restante, que é I, you, we, you, they, eu vou utilizar o have. Mas o meu verbo principal no particípio, né? Então, essa é a fórmula do presente perfeito. Vaninha, qual que é esse particípio? Como que é? Você já viram assim aquela listinha, por exemplo, to do, did, done, to go, went, gone, to buy, bought, bought? Essa terceira que eu falo, buy, bought, bought. To do, did, done é o done. To go, went, gone é o gone. Então, mas essa listinha é a listinha dos irregular verbs, dos verbos irregulares. Dos verbos regulares é só você pegar seu verbo normal e colocar o ed nele. Por exemplo, visited, studied, tried, ok? É aquele verbinho lá com ed, quando ele é regular. Então, ele fica igual, inclusive, o simple past. Então, é o meu auxiliar have or has com o verbo no particípio. Então, facinho, essa é a fórmula. Quando eu quero fazer a negativa, é só colocar o not depois do meu auxiliar. No caso, o have ou o has. Bom, então esse é o princípio básico da gente saber formar uma frase no Present Perfect. Bom, eu quero pegar um exemplo aqui pra gente falar um pouquinho melhor sobre o Present Perfect. I have graduated from college. Então, eu me formei na faculdade. Tá? Me formei. É um evento muito importante, né? Claro, me formei. Imagina, foram anos para me formar. Então, o presente perfeito, ele confunde muita gente, muitos alunos, porque ele se refere a uma ação no passado. Fala presente perfeito, mas se refere a uma ação no passado, né?
Ele é também chamado de presente perfeito, por quê? Por que a gente fala presente perfeito? Porque assim, ele é usado também para enfatizar essa importância de um evento passado no meu presente. Porque imagina, eu me formei na faculdade, é um evento muito importante, ele aconteceu no meu passado, mas a importância disso no meu presente é enorme, né? Então, imagina, pode ter certeza que isso aí faz uma diferença enorme na vida das pessoas, né? Agora, eu posso também pensar que o Present Perfect tem um dos tópicos dele, eu divido em tópicos para explicar o Present Perfect, e um dos tópicos é sobre uma ação, né, que acontece no passado e se estende até o presente momento. Por exemplo, I have worked for the same company for 3 years. Esse é o exemplo que eu dei no vídeo que eu mencionei ali acima. Então, eu venho trabalhando, ou eu trabalho na mesma empresa por 3 anos. Então, é uma ação que começou no passado e se estende até o presente momento. Ou seja, é um dos tópicos, né? Quando eu falo do passado e ele vem até o presente momento, olha só, presente também. Então tem muita relação com o presente. Então por isso a gente utiliza present perfect. Mas o que eu quero deixar bem claro nesse vídeo aqui é o seguinte: tempo específico é importante para sua frase, então você vai utilizar simple past. Não é importante, o que é importante? É o fato em si? Present perfect. Fácil, né? Então é isso. Espero que tenha gostado, espero que tenha ficado claro para você. Se tiver gostado, deixa seu like, se precisar fazer alguma pergunta, quiser deixar algum comentário, deixa aqui abaixo para mim. Bye, bye!